Boa noite, como vai? Tudo bem? Graça e paz. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, tá bom? Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Nosso texto é o Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, que começa a partir do capítulo 5. Nós já vimos várias questões relacionadas ao Sermão da Montanha. Bem-aventuranças, já vimos sobre a questão de ser sal da terra, luz do mundo, já vimos como Jesus cumpre a lei e vimos também o verso 20, que é a chave para interpretar o restante aqui do sermão. O verso 20 é onde ele fala sobre exceder. A nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. E a partir do verso 21, ele começa a trabalhar exatamente as implicações de como exceder essa justiça ou a prática que era corrente nos tempos de Jesus, a prática religiosa. E aí, quando ele dá o exemplo, ele já fala sobre a questão da lei do assassinato. E nós vimos isso no começo dessa semana, na segunda-feira, onde Jesus diz que nós devemos nem sequer proferir o insulto ou ainda guardar mágoas, rancores ou sentir ou ofender alguém de alguma forma, porque isso já por Jesus é considerado assassinato, não só tirar a vida. Vimos sobre reconciliação, deixar a oferta no altar, ir até aquele que está ofendido ou machucado e reconciliar primeiro, para depois vir e apresentar a oferta. E hoje nós vamos ver a segunda coisa, a segunda lei que ele espera que nós excedamos, ou que nós venhamos a fazer ou praticar de forma ainda mais excelente do que aquilo que é feito, ou era feito pelos fariseus e pelos mestres da lei. O verso é o versículo 27 e 28. E o texto diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Nós temos que entender o que os judeus entendiam por adultério. Eles levavam esta lei ao pé da letra, ou seja, o ato. Se o indivíduo se deitasse, tivesse relações sexuais com outra mulher que não a sua, portanto, isto era adultério. Então, eles entendiam isso desta forma. Significa que eles podiam flertar, seduzir, cobiçar, ou pensar, ou imaginar coisas com outras mulheres, que eles não sentiam isso como adultério. Afinal de contas, eles entendiam apenas o pé da letra, eles não tinham tido nenhuma experiência sexual com essa outra mulher. Então isso fazia com que existisse um clima de permissividade, mesmo que o ato não fosse cometido. Ora, o que Jesus está nos dizendo é que para os cristãos, aqueles que querem levar a sério a vida com Cristo, devem entender que o adultério é muito mais do que o ato em si. Implica aquilo que passa em nossa mente, aquilo que está fluindo do nosso coração. Em outras palavras, tem a ver com aquilo que desejamos ou como desejamos. Para Jesus, adultério é simplesmente um olhar cobiçoso. Agora, se você para pensar no que isso implica, o que isso significa, quantos adúlteros temos por aí? Nós vivemos numa cultura hoje de culto ao prazer, de culto ao corpo, onde você é bonito e é desejável, e isso as duas coisas têm que estar associadas, e vivemos num país extremamente sexual. Então é muito complicado praticar, mas é necessário, porque se temos a salvação em Jesus Cristo, precisamos manter uma mente limpa ou pura desse tipo de sentimento e de pensamento. Então, a minha oração é que eu e você, cristãos, possamos entender que o adultério é algo que nós precisamos combater dia após dia, aqui, e não só no ato. Ah, mas e se eu cometi o ato? Bom, arrependa-te, confesse o seu pecado e conte com a graça de Deus. Agora, até lá, ou antes disso acontecer, zele da mente para que isso não aconteça. Deus abençoe a sua vida. E em nome de Jesus, eu espero que nós possamos juntos celebrar a comunhão com Deus e viver em paz na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe.